chegando, cheguei! Oi, meu povo, tudo bem? Como que vocês estão? Acadêmicos do Salgueiro distribui a sinopse de enredo para o Carnaval 2026. A escola que vai trazer Rosa Magalhães como, olha, a grande homenageada, o grande enredo, a grande aposta para o Carnaval, né? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te apresentar tudo sobre... Porque eu sei que surgem uns questionamentos. O que é uma sinopse de enredo? Para que uma sinopse serve, né? E eu vou te explicar tudinho nesse vídeo Conhecimentos Carnavalescos. Gente, vamos lá. A Acadêmica do Salgueiro, uma das escolas de sambas mais conhecidas do Carnaval carioca e mais tradicionais, distribuiu a sua sinopse de enredo para os compositores. Os treinamentos estão no ar, né? Aqui eu sei que você está perguntando o que é uma sinopse, por que ele distribuiu para os compositores, e eu vou te explicar literalmente tudo. A sinopse, gente, de uma escola de samba, ela é literalmente vamos dizer assim, o meio em que o enredo vai tomar. O enredo é a história que a escola vai levar para a avenida no próximo carnaval. Quando a gente tem esse entendimento, a gente vai pensar o quê? Se a gente tem um tema que a gente vai levar para o próximo carnaval, a gente precisa descrever esse tema em tópicos com início, meio e fim. Por isso que a gente sempre fala que o carnaval ele é um teatro ao céu aberto. Ele é o maior teatro ao céu aberto. A gente fala que é um dos maiores espetáculos que tem na Terra, que é considerado o carnaval das escolas de samba. Tanto o Rio quanto São Paulo. Então, a sinopse seria, resumidamente, seria como se fosse uma narrativa de tudo que vai ser contado e esclarecido da escola para o próximo carnaval. Então tem um enredo tema. O tema é Rosa Magalhães, né? Que já foi até divulgado em todas as mídias sociais da escola. O carnaval todo tá amando, né? Rosa Magalhães, que é uma das maiores carnavalescas que já teve no carnaval carioca, né? Ela que tem grandes títulos e abriu grandes portas para as outras mulheres também dominarem esse mundo carnavalesco, né? Porque esse mundo de carnavalesco a gente vê que é um mundo dominado muito por homens, né? E Rosa chegou numa época em que, querendo ou não, era dominado muito por homens e acabou revolucionando muito esse mercado, né? O enredo é Rosa Magalhães, né? Aí tem toda a temática do enredo, tudo que o enredo vai abordar, e vem a sinopse, que é a divisão da escola, né? Coincidentemente, a sinopse, ela não vai trazer tudo abertamente do que a escola vai levar para a avenida. Ela vai trazer os principais pontos para os compositores que vão compor o samba para o Carnaval do Salgueiro, tá bom? Os compositores vão lá, pegam a essência daquilo e começam a criar o samba enredo. A letra do samba enredo surge daí, tá? Na teoria, gente, na prática, vamos dizer, na verdade, na prática seria tudo uma coisa de interpretação. Às vezes é sobre você saber interpretar bem que você vai ter uma boa ressalva. Como que para apresentar sinopse para os compositores, ela é sempre apresentada pelo carnavalesco, o enredista, os diretores de carnaval e algumas partes de dirigentes da escola. Aonde eles trazem ali pontos importantes, né? A primeira fala sempre é do carnavalesco, que ele conta, ele narra ali um pouquinho do enredo. O enredista, ele vai servir porque ele vai contar detalhadamente tudo que vai acontecer na escola. Então pensa que o enredista, ele literalmente, ele vai narrar tudo que vai ter na escola, tá? Isso mesmo, ele vai literalmente contar, vai explanar tudo pra todo mundo. Vai falar, olha, o enredo é esse, vamos falar disso. Esse setor da escola vai falar disso, esse setor vai falar aquilo, porque, na maioria das vezes, é o que eu falo, eu tenho que ter início, meio e ponto muito importante que sempre ocorre numa distribuição de sinopse para os compositores, que envolve toda a equipe carnavalesca, é apresentar as ordens e as regras do regulamento samba enredo. Né? A gente vê, existe uma diferença um pouquinho ali, são poucas coisas que são tanto Rio quanto São Paulo. O regulamento do Rio teve uma alterada no quesito samba enredo nesse próximo carnaval agora. São Paulo continuou com o mesmo julgamento de enredo, que seria o quê? Aqui em São Paulo, a sinopse e o samba enredo, né, a letra do samba enredo, que seria a história sendo cantada e narrada ali, tudo, tem que ver, o jurado vai analisar se as sílabas estão sendo pronunciadas corretamente pelos componentes, tá? Gente, eu falo que samba enredo entra muito com o quesito harmonia, vocês vão ver que ele fica juntinho. Há muita gente que questiona, fala assim, mas samba enredo não entra se o componente cantar errado. Gente, entra sim, tá? Dá uma olhadinha aí no regulamento daqui da liga, que você vai dar uma olhada, você vai ler pauta por pauta, você vai ficar chocado com tanto de coisa de conhecimento que tem que ter pra o jurado julgar o quesito samba enredo. Samba enredo, eu acho que deveria até juntar samba enredo com harmonia aqui em São Paulo, tá? Mas aqui em São Paulo, o samba enredo, o quesito é julgado assim, pra ver se o componente vai estar pronunciando as palavras corretamente, tá? Se o samba enredo está seguindo
toda a história que está sendo narrada, todo o enredo, né? Por isso que tem samba enredo. É como se fosse o enredo sendo cantado para todo mundo, entendeu? Sendo narrado. Eu gosto de muito samba enredo porque a maioria dos sambas enredos, eles narram todos os setores da escola. Então, literalmente, é isso que o jurado quer entender e quer passar, entendeu? 10 é a nota máxima, né? Todas as escolas começam com 10. Aí, ao decorrer dos erros, vai perdendo alguns pontinhos, né? E é onde chega a nota que vai ali passando na tabela no dia da apuração. O Rio, esse quesito deu até uma alterada, né? Houve especulações de que esse quesito teria, né, o sentido do antigo regulamento, né? Porque com o tempo os regulamentos são mudados, tá? Esse regulamento aqui em São Paulo tinha encarnado no Rio também. Só que no Rio tava tendo algumas especulações de que o quesito samba enredo não seria mais necessário e obrigatório os compositores colocarem toda a história do samba do enredo inteira, né? Não precisaria contar o enredo todo, né? Porque a gente tá percebendo de um tempo pra cá, muitos compositores de samba enredo que compõem samba enredo, escrevem, gente, é como você escrever uma música. Só que você vai ter que estar seguindo ali várias restrições, né? E muitos compositores, eles estavam se queixando que vamos dizer assim, escrever sambas enredos, estava muito quadrado, estava muito robótico, porque muitos carnavalescos e diretores de carnavais proibiam deles utilizar certas palavras, de utilizar certos versos. Então, a Liesa do Rio usou essa temática, né, essa ideia, para tentar deixar o compositor mais à vontade na parte de escrever a letra de um samba enredo, né? É muito aí pra vocês como que um compositor escreve, né, um samba enredo. Foi que eu falei pra vocês, é como se fosse escrever uma música, tá? Só muda que quando a gente tá escrevendo uma música, gente, literalmente, vamos escrever uma música. Quando a gente escreve uma música, a gente tem o sentido que a música tem que ir, e vai nele, vai criando à vontade. Quando cria um samba enredo, vai toda uma técnica, porque a partir do momento que o compositor ouve do enredista, do carnavalesco, dos diretores de carnaval, tudo que eles querem nos sambas enredos, e querendo ou não, gente, entrega de sinopse é literalmente, pensa assim, eles fecham a quadra e tem tipo uns 100 compositores, juro, até mais, é muito compositor que vem. Muito compositor, muita gente tenta ali seguir o samba enredo, tá? Então, tudo que eles fazem, eles pegam, ouvem, é a interpretação do que eles entenderam do enredo e eles vão elaborar ali na letra do samba, tá? Hoje, tudo se baseia muito no regulamento das escolas de samba. Hoje, o sambista critica muito, né, essa forma de julgamento, principalmente o quesito samba enredo. A gente já viu que no Rio de Janeiro já houve essa alteração. São Paulo pode ser que nos próximos anos ocorra essa alteração, mas seguiu com o mesmo regulamento, a mesma forma de julgar o quesito samba enredo. Ele é um quesito que ele é sempre muito esperado, porque querendo ou não, ele é a letra do samba que vai ser cantada, vai ser narrada. E vem tudo isso, né? Se a letra do samba tá seguindo a história que tá sendo... Se a letra do samba está seguindo o que tá falado ali, entendeu? Então, a temática é muito isso. Existe também temáticas de samba enredos diferentes. A gente pode separar esses sambas enredos em dois, tá? Tem muita gente até no mundo do carnaval que não sabe disso, mas vai ter esse conhecimento aqui agora junto comigo, tá? Vamos lá, ó. A gente fala que tem um samba de turista e tem um samba escola de samba. O que é esses dois sambas? O samba de turista, ele é aquele samba que ele é um samba mais fácil de se gravar, rimas fáceis, né? Rima fácil, palavra fácil, e ele é um samba que a escola cria ele mais pra, explodir na avenida, tá? Muitas escolas às vezes criam isso quando vê que o enredo é um enredo muito longo e muito difícil de se entender. Aí, pra ficar mais fácil do jurado entender e também da comunidade entender, meio que a escola acaba pegando um samba que tem rimas muito fáceis de ser gravadas, versos, tudo assim leve. Pra a comunidade, o jurado, na hora que verem... A comunidade não, que a comunidade vai ensaiando muito. Mas o jurado, na hora que ter o impacto, conseguir. O samba de escola de samba que a gente fala. O samba de escola de samba, a gente fala que ele é um samba mais quadra, né? Ele é um samba onde contém palavras mais... exemplos aqui pra vocês, hipoteticamente, tá? Só pra vocês conseguirem ter um entendimento do que é isso, tá? Quando a gente vê o samba do ano do Caju, lembra da Mocidade Independente para Miguel? Aquele dali era um samba de turista.
Ali a gente tem uma percepção do que é um samba de turista. Você percebeu do jeito que aquele samba bombou, do jeito que aquele samba explodiu? Ele é um samba em que, se você ouve a primeira vez, você consegue gravar facilmente. E vou relembrar do outro samba, Academia do Salgueiro, no ano do Rutucara. É um samba onde é uma temática indígena, onde tem muitas palavras indígenas, tá bom? E a gente tem o entendimento dele de que, assim, ele é um samba muito quadra. A comunidade do Salgueiro sabia, a bolha do carnaval sabia. Mas se viesse um turista de fora a primeira vez ouvir aquele samba, ele teria que ouvir mais algumas, tipo umas 10 vezes para ele conseguir compreender ali a própria letra do samba em si, né? Cada escola de samba faz o que deve fazer para seguir, né? Esse ano do Rutucara do Salgueiro, o enredo era super fácil, então eles optaram por um samba como esse. O ano do Mocidade, ele era um enredo muito, vamos assim, complexo, ele era um enredo muito aberto, então Mocidade acabou escolhendo esse samba enredo por ser um samba enredo em que ele trilha um caminho para eles, né? Na hora de entendimento de passa, entendimento de tudo, né? Na hora, primeiro momento que o jurado ter o contato com o samba enredo, ele já sabe identificar ali tudo. E aquilo, né? Vai de escola para escola de samba. Cada escola de samba usa a sua temática, cada escola de samba usa a sua estratégia para escolher sambas enredos. Hoje em dia não acontece mais o que acontecia muito antigamente, que era de juntar dois sambas enredos, né? A gente sempre via muito isso, né? Quem é sambista sempre vai ouvir muito falar dos seus pais, dos seus avós, né? Ai, porque eu sou da tal época que quando tal escola foi lá e juntou samba enredo. O que é isso de juntar samba enredo? Juntar, bem antigamente, apesar que o Mocidade Alegre do Carnaval de São Paulo, no ano do Yasuke, acabou utilizando essa temática também para fazer. O que eles fizeram? Chegou dois sambas na final, empatou na comissão que vota, tá? E falou assim, vamos juntar. Aí foi onde pegou todos os compositores e juntaram todas as letras, juntaram todos os versos e dá um samba só. Juntar o samba é isso, tá, gente? O questionamento que agora deve estar na cabeça de vocês. Renê, quem é que vota? Quem é que escolhe? É a comunidade? Não. Vamos lá. É uma comissão todinha de carnaval. A mesma comissão que apresentou a sinopse para os compositores, é ela mesma que vai julgar e vai escolher o samba enredo, tá? Claro que também vai priorizar muito também a escolha da comunidade, porque às vezes quando as escolas lançam todos os sambas enredos, sempre tem alguns sambas, por ter alguns intérpretes famosos, eles acabam tendo destaque, mas tem outros sambas em que sim, a própria comunidade dá voz, a própria comunidade dá força e faz aquele samba chegar ali, vamos dizer assim, no alcance surreal, né? Então é muito isso. Mas eu falo que a voz da comunidade é a voz de Deus, é a voz do povo, não é a voz de Deus. Então, na maioria das vezes, muitas escolas priorizam muito também todo esse critério que eu expliquei pra vocês, de verso, rima, entendimento de enredo, se o enredo é fácil de entender, se o enredo, você sente que é um enredo bonito, só que você sentiu que fala, nossa, esse enredo aqui eu acho que vai dar um pouquinho assim, vai embaralhar a cabeça, então vamos pegar um samba que vai trilhar, esse samba segue o nosso enredo, mas ele vai trilhar por esse caminho aqui, então vai ser melhor de entendimento. Vai ali de escola, Academia do Salgueiro vai trazer Rosa Magalhães como uma das homenageadas, um enredo que pra mim, na minha concepção, ele é maravilhoso, tá? Trazer Rosa Magalhães é uma grande homenagem, entendeu? Houve algumas polêmicas em cima desse enredo, em cima da temática desse enredo, né? Muita gente opinando, falando muita coisa de tipo, ai, porque o Salgueiro tá copiando, ai, porque o Salgueiro tá trazendo Rosa. Gente, a Academia do Salgueiro é conhecido como Academia do Samba. A Academia do Samba seria aquela que treina, que forma profissionais. Rosa Magalhães, a primeira escola que ela se iniciou no carnaval foi Salgueiro, tá? Um pouquinho de história carnavalesca pra vocês. Ela se iniciou no Salgueiro. Então, a gente sabe que ela teve destaque e títulos em outras escolas de samba. Isso ela teve. Mas a ideia, isso não desmerece o Salgueiro de trazer ela como enredo. Porque assim, somos a Academia do Samba e nós somos profissionais. Ela começou aqui. Foi aqui que ela teve a primeira experiência aqui, ó, pá. Sabe, com o carnaval? Então traz muito isso, tá? Traz muito isso. A temática tá muito legal do enredo. É um enredo que, na minha concepção, eu olhei a sinopse, mas depois, mais pra frente, já tô soltando aqui um spoiler que eu vou lançar o quadro explicando todas as sinopses. Pra mim foi de fácil entendimento, né? É muito fácil de você entender a sinopse do Academia Salgueiro. O que Salgueiro vai levar pra avenida no próximo carnaval, tá? Mas é muito isso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, onde eu expliquei pra vocês um pouquinho o que é a sinopse, como que funciona a entrega da sinopse.
sinopse, como que o samba enredo é julgado, eu até expliquei algumas partes do quesito samba enredo, né? Como que o compositor escreve uma letra de samba enredo. Eu acho que é algo bem legal, porque o processo de criação de samba enredo, ele é um processo bem demorado, né? Demorado, mas tem muito compositor que é muito rápido, então cria samba enredo rápido, né? E é sobre isso, já compartilha com aquele seu amigo que vai amar demais saber dessa curiosidade carnavalesca, né? Eu amo demais trazer aqui conhecimentos carnavalescos pra vocês. Agora entra no comentário se você tiver alguma dúvida de algum quesito de escola de samba, né? Vou trazer outros quesitos, mas qual que você quer? Quesito bateria, como que é julgado? Aí eu trago tanto o regulamento do Rio quanto o regulamento de São Paulo, mas isso eu vou deixar para um vídeo especial, que eu quero gravar um vídeo comentando sobre a ideia e a diferença de regulamento, né? Regulamento do Rio é um pouquinho diferente do Carnaval de São Paulo, tem uma temática diferente, tem um funcionamento diferente. Algumas coisas iguais, mas outras acabam sendo um pouquinho ali diferentes. É sobre isso. Beijão, se inscreva no canal, deixa seu like, hein? É isso!